Hoje nós vamos aprender a melhorar, né, um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Eu recebo muitas perguntas, gente, de mulheres que estão enlouquecendo, que não sabem mais o que fazer para conciliar, ou que querem trabalhar fora, mas não vê como. E hoje eu vou destrinchar um pouquinho, né, de como eu fiz. Tá? Eu vou contar para vocês como é que eu fiz para equilibrar a minha vida e ajudar vocês. Tá bom? Eu sou Denise Almeida, mentora de mulheres. Seja muito bem-vinda ao canal Muda de Vida Mulher, para você, mulher, mudar de vida, para você ser dona da sua vida. Gente, esse negócio de equilibrar vida pessoal e profissional é um desafio eterno, né? Desde que o mundo é mundo, nós estamos na luta. Eu ia dizer sem sucesso, mas eu não vou dizer isso, não, gente. Eu vou dizer com sucesso. Porque as mulheres, nós mulheres, né? Nós temos muitas expectativas, né? As pessoas com expectativas de que a gente faça isso, faça aquilo, seja assim, seja assado, né? Seja aquela mãe perfeita que existe, só que o filho ainda não nasceu, né? E quando o filho nasce, ela deixa de ser perfeita. E aí eu vou falar com vocês, né, o que eu fiz. Gente, é um desafio muito grande a gente equilibrar essa vida pessoal e profissional. Eu vou dizer que para mim era muito fácil quando eu era sozinha, né, quando eu não tinha filho e quando eu não era casada. Depois que eu tive filho e que, né, que eu casei e tive filho, são muitas coisas, né? São muitas demandas. Eu lembro de uma vez, eu acho que foi uma das primeiras vezes que meu marido saiu com o Lucas, aconteceu alguma coisa, não pude ir, fiquei em casa. E eu fiquei, tipo, eu devo ter ficado, tipo, no máximo um fim de semana sozinha. E aí, de repente, eu olhei assim pra casa, eu tinha, né, toda vez que o Lucas sai de casa, tem que dar um tapa na casa. Porque quando ele tá em casa, tá tudo assim, né? E aí, eu acordei no dia seguinte, eu olhei a casa toda arrumada. E naquele momento me deu um estalo, porque eu vivia pensando, né, que em Londres eu trabalhava muitas horas, eu estudava muito, né, eu estava fazendo doutorado, mas eu tinha algum tempo livre, né, chegava um domingo, chegava um feriado, mas é isso, com a criança, você nunca tem tempo livre, porque a criança está sempre, né, quem tem filho, está sempre demandando muita coisa, né, eu tiro o brinquedo do lugar, tá bagunçando ali, faz parte. Né? Isso faz parte da maternidade, faz parte da criança. E hoje eu já vejo que realmente, né, aquela frase clichê, que passa rápido, realmente eu estou vendo que passa rápido mesmo. E conciliar, né, o marido também, porque tem, né, você tem que dar uma lição pro marido, sair e tal. Enfim, quando eu era sozinha, eu não tinha nada disso. Então, meu tempo parece que ele se multiplicava, apesar de que eu fazia muitas coisas, né? Eu tinha muitas demandas, eu trabalhava, enfim. Mas realmente, assim, o casal, ter filho e a vida profissional realmente é muita coisa, é bem complexo. Mas então, como fazer, né, para resolver? Gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que definir as nossas prioridades. Ter clareza do que é minha prioridade, do que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer, o que o outro tem que fazer, né? A quem eu vou delegar outras funções. Um dinheiro que eu acho assim que é super bem gasto é de faxina. Gente, a faxina eu acho um dinheiro assim super bem gasto. Eu acho que vale muito a pena
né? Uma pessoa profissional, ela vai ali rapidinho, um dia, e limpa tudo, e fica aquela mágica, porque a gente acaba perdendo muito tempo nas coisas de casa, né? Se por acaso você hoje não tem condições nenhuma de ter uma diarista, né? Que eu acho meio difícil, né? Porque dá para pagar. Mas se por acaso você não tiver, até isso você tem que definir, né? Como prioridade um tempo para arrumar a casa. Vai ser no final de semana? Vai ser um pouquinho todo dia? Então, aí você tem que ter sabe, priorizar. E todo dia você vai passar meia hora que seja organizando alguma coisa na casa, né? Para que você consiga ir mantendo. Segunda coisa, gente, limites. Colocar limites. A gente precisa ter limites para tudo. Quem trabalha de casa, eu acho ainda mais complicado você estabelecer esses limites, horário para começar e horário para terminar. Eu entendo que às vezes, se você está começando, né, você está com muita sede ali, às vezes está precisando muito de dinheiro, a vida entra, né, fica um caos. Por algum tempo, na minha loja de brinquedos, a gente estava trabalhando quase que 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque a gente estava construindo a casa. Né? Nós estávamos exaustos, mas a gente não podia parar, a gente precisava, a gente sabia o que a gente estava fazendo. Então, estabelecer limites. Se você vai trabalhar assim, muitas horas por algum tempo, mas que tenha um tempo para começar e um tempo para terminar. Se você trabalha fora, né, também é importante que você tenha limites de horários para responder, verificar os e-mails, né, desliga o celular. Para quê? Para que você possa ter um tempo para você e para a sua família e para o seu marido, que é muito importante. Né? Muito importante. Por isso que hoje em dia, muitas pessoas têm o famoso burnout, né? Que a pessoa chegou ao limite, tá ali no fim, porque deu tudo. Porque a gente precisa desse tempo com a gente, de se reconectar com a gente, de descansar, de dar atenção aos nossos. Tudo isso é muito importante. Então, coloque limites claros. A terceira dica, gente, é o que eu falei antes, sobre delegar, né? Delegar tarefas. Delegar, gente, eu sempre falo isso, quando eu falo delegar, não é delargar. Você vai delegar e vai colocar ali um tempo para começar, um tempo para terminar. E explicar e treinar a pessoa que vai fazer o que a pessoa vai fazer. É muito importante que você seja muito clara com a pessoa que você está delegando alguma coisa. Para quê? Para que você não se frustre, para que você não fique chateada de chegar e a tarefa não está feita como você gostaria. Né? Então, quanto mais detalhado você tiver, entregue isso, melhor será. Tá? Gente, isso vale para o trabalho, mas isso vale em casa também. Tá? É muito importante que você seja muito clara. Quando você está, né, entregando a tarefa para alguém. Isso vale, gente, para o seu marido também. Explique a ele o que precisa ser feito, quando precisa ser feito e como você gostaria que fosse feito. Só que quando eu falo isso, aí eu quero abrir um parênteses bem grande, tá? A gente que é muito controladora quer que a coisa seja feita de certa forma. Não, eu quero que seja feito assim. Mas a gente tem que ter a humildade de saber que existem várias maneiras das coisas serem feitas. Que não é o jeito que eu faço o único jeito correto no mundo de fazer determinada coisa. Tá? Vou dar um exemplo. Não, eu quero que você pegue a louça assim. Gente, vocês sabiam que parece que tem mais de 200 formas de lavar a louça? Tem gente que pega a louça, tira a comida, joga numa bacia, não sei o quê, aí passa ali, aí bota na outra bacia e tira. Enfim, tem várias formas.
e nenhuma delas, né, quem é você para dizer que está certo, está errado? Está limpo, tá? Então tá ótimo. E eu aprendi isso também. Mãe, tá feito, tá limpo? Então tá bom, não importa como a pessoa vai fazer. A menos que, claro, se você estiver pagando e vê que a pessoa está perdendo muito tempo ali, e você consegue ver uma forma muito mais fácil, prática, dela fazer, né, vá lá com sabedoria e fale, olha, não seria melhor se você fizesse assim, ou assado, né, porque você vai ganhar mais tempo, talvez vai te cansar menos, ou às vezes você está até vendo que a pessoa está ali machucando a coluna, por exemplo, o que ela está fazendo está machucando a coluna, ela não está notando, né, é para o próprio bem da pessoa. Então às vezes você tem que intervir, né, de novo, com sabedoria. Tudo pode ser dito, mas depende de como você está dizendo. Eu vejo muitas mulheres, né, que dizem, que meu marido não faz nada certo. Então, a gente tem que falar com o marido, né, e realmente, assim, fechar o olho e deixar ele se virar lá, né, que ele faça do jeito como ele acha que é, porque, de novo, o meu jeito de fazer não é o único certo, né, contanto que saia certo. Se tiver alguma coisa errada, muito errada, aí você pode ir lá sutilmente e mostrar a ele. A Sheryl Sandberg, né, que eu tanto gosto do Faça Acontecer, ela fala que, contanto que o seu marido não pegue a fralda do bebê e coloque na cabeça do menino, ele vai descobrir que tá colocado de forma errada a fralda. Né? E é isso, eu acho bem legal essa frase dela, porque é sobre isso, né? A gente tem que entender que cada um tem um tempo. E não, você não é a única, né? Não, porque se eu não fizer, não vai ser feito. Não. Você pode delegar, mas tem que ter essa paciência de, né? Que é diferente. Cada um tem seu tempo. E, gente, geralmente as mulheres que vivem sufocada com tanto trabalho, com muita coisa, sempre, né? Elas estão sempre sobrecarregadas de tanto trabalho de casa. Então é muito importante que você chame, né? Se você tem um marido, chame o marido junto, para fazer junto, para que ele entenda o trabalho que dá, o tempo que dá, como é cansativo. Gente, um dos maiores aprendizados que eu tive, né, com meu marido foi justamente quando eu tinha a loja, porque eu comecei a loja sozinha, né? A loja eu comecei porque eu estava à beira da loucura, literalmente, né? Foi antes da pandemia, meu filho ficou de quarentena. E assim que começou a pandemia, a gente continuou de quarentena e eu estava à beira da loucura. Então, eu criei a lojinha como um passatempo. E eu fui ali com a lojinha, tocando a lojinha para frente, cuidando do meu filho, cuidando da casa. Enfim, só que a loja foi crescendo e crescendo muito rápido. E chegou a um ponto que a gente tinha mudado para um apartamento menor, porque a gente já estava construindo essa casa. E a loja cresceu assim exponencialmente. E a loja era dentro de casa, né, no meu apartamento. Então tava uma loucura. E eu não tava literalmente dando mais conta. Então eu chamei ele junto, né, para essa loja continuar, eu preciso da sua ajuda, porque eu não tinha mais como tocar tudo para frente. E ele entrou na loja, começou a me ajudar. Quando ele começou a me ajudar, eu nunca esqueci a cara dele, ele olhou para mim e falou, meu Deus, como é que você dava conta disso aqui tudo sozinha? E eu confesso a vocês que nem eu sabia como é que eu dava conta. Mas ali ele entendeu o tanto de trabalho que eu tinha, né? Porque a gente não sabe o trabalho que é, o trabalho que dá, até que a gente vá lá fazer. Então, por isso que é muito importante que você chame o seu parceiro junto para fazer as tarefas com você. Até para que ele entenda o tanto de trabalho que dá. Para que ele entenda o quão cansativo é. Porque se a gente não faz, a gente não tem essa noção. Se a gente não faz, a gente não é rapidinho. Não cansa, não dói. Por isso que é muito importante, né? A parceria, de estar os dois ali juntos, segurando. Até porque a pessoa entenda o cansaço que você passa, o que você passa todos os dias. Usar, gente, também ferramentas de organização. Nós estamos, né, no mundo da internet, do digital. Então, nós precisamos saber utilizar essas ferramentas.
Essas ferramentas, elas otimizam muito a vida da gente, né? O trabalho. Você imagina que antes, para a gente pesquisar determinado assunto, era muito difícil para mim lá em Fortaleza, até uma biblioteca boa, ter acesso a bons livros. Gente, hoje em dia, você abre aqui o chat e pede uma pesquisa, o chat em 0 segundos, puxa tudo quanto é estudo, incrível. Então, eu preciso saber usar isso, eu preciso fazer uso disso. Né? Tá aí, já tá aí, é uma realidade. E é para nos ajudar. Então, vamos, né, saber usar essas ferramentas, fazer bom uso disso. Né? Criar listas de tarefas, né, diárias, semanais, tanto para o trabalho, para a vida pessoal, para tudo, lembretes, para tudo. Trello, Notion, Google, enfim, né? Faça uso dessas ferramentas. Faça uso das ferramentas. A quinta dica, gente, é da gente tirar o tempo para se cuidar. Quando a gente começa a se ignorar muito, a trabalhar muito, às vezes afunda no trabalho, trabalhando, né? E vai se negligenciando, o corpo vai dando sinais, porque para o nosso corpo não é para viver assim, não é para viver fechado, não é para viver agarrado ali fazendo a mesma coisa, né? Se a gente parar para pensar, o homem da caverna, ele era muito dinâmico, ele fazia muitas coisas, ele se mexia. Se ele não saísse para caçar, ele não comia. Então, tinha muito movimento. E nós, o nosso corpo hoje é muito parecido com o corpo do homem da época das cavernas. Então, nós precisamos, né, fazer atividade física, nós precisamos tirar um momento para a gente também, para fazer uma oração, para nos cuidarmos mesmo, para ir ao médico, para planejar a nossa alimentação, para fazer, né, uma comidinha saudável, porque tudo isso é um autocuidado. Todo esse tempinho que você tira para você é autocuidado. Para você saber dizer não. Dizer não ao que não é prioridade para você. Dizer não ao que não está alinhado com seus objetivos. Dizer não ao que você não concorda. Porque é um grande problema das mulheres não saberem dizer não. E aí ela vai ficando cada vez mais sobrecarregada. E aí essa balança nunca equilibra. Mas se você aprender se você entender o que é realmente importante para você e a pegar as suas tarefas que realmente são importantes para você, delegando o resto, ou dizendo não ao que não é realmente importante, a sua balancinha já começa a dar uma equilibrada. E se você precisar assumir alguma outra coisa, tira, né? O que eu vou tirar daqui? Porque geralmente a gente só vai abraçando, 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 e quando vê, tá sufocada. Então tem que saber tirar alguma coisa para poder equilibrar. E a gente tem que aprender também a ter rotinas mais flexíveis, que a gente consiga ajustar o nosso horário se for necessário, especialmente quem tem criança pequena, como eu, por isso que eu criei a lojinha. Eu trabalhava na época e a maioria das coisas que eu fazia da loja era à noite. De dia, basicamente, eu respondia mensagens, anunciava alguma coisa, eu fazia os anúncios no celular e despachava o motoboy para entregar. Mas o resto, separar pedido, toda coisa que demorava mais, era tudo à noite. Meu filho dormia e eu corria e ia trabalhar. Meu marido também saía para trabalhar. Quando ele voltava, ele já chegava assim: o que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer primeiro? Né?
Porque é isso. Então, essa rotina mais flexível dá a gente, especialmente quem tem filho pequeno, uma paz, gente, uma paz no espírito, de saber que coisas dão errado, a criança fica doente. Se ele ficar doente, tá tudo bem. Eu vou ajustar aqui e no fim das contas, dá tudo certo. Porque se você já tem uma agenda muito apertada, a mãe entra em desespero, né? Acontece alguma coisa, você fica desesperada. Mais uma vez, gente, quando vocês estiverem criando metas, que sejam metas realistas. Você pode ter uma meta grande, mas essa meta grande, você vai quebrar ela em pequenas partes, para que daqui a algum tempo você consiga chegar lá. Mas não adianta você querer pegar uma meta muito grande, muito rápido, que não é palpável, porque isso só vai te gerar frustrações, tá? Então, sim, você pode ter uma meta grande, mas você vai pegar essa meta grande e vai quebrando ela, botando um pedacinho palpável, né? O que hoje, né? Qual é o tijolinho que eu vou botar? É igual a construção de uma casa. Você pega um lote do nada, não tem nada ali, e você vai começar a construir. Todo dia você vai ali e coloca um tijolinho. E leva muito tempo, até que aquilo ali fique parecido com uma casa. Parecido. Né? A fundação, então, que desespero, porque gasta muito dinheiro e muito tempo, e você não vê nada. Gente, é desesperador. Quem já construiu sabe o que eu tô falando. Você olha assim, dinheiro e tempo e não vê nada. Nada. E aí o cara depois vai e coloca um tijolinho, outro tijolinho, outro tijolinho. E tem que ser assim. Por quê? Porque é uma casa que tem uma fundação forte, que não vai ser uma chuvinha que vai derrubar, que não vai ser um ventinho que vai derrubar. Por isso que leva tempo. E da mesma forma, é isso. Para você conseguir construir o teu sonho, tem que ser um pouquinho por dia. Um tijolinho todo dia. Mas se você não colocar esse um tijolinho todo dia, você não vai conseguir construir a casa, tá? Você não consegue construir a casa. E é esse um tijolinho diário que fez hoje a gente estar aqui morando nessa casa maravilhosa. Levou tempo? Ou se levou dinheiro, mais ainda. Mas valeu a pena? Valeu muito a pena, gente. Queridas, pois é isso, tá? Equilibrar a vida profissional e a vida pessoal e profissional não é fácil, é bem desafiador. Exige muito que a gente use esse autoconhecimento para cada dia nos entendendo melhor. Tá? Mas por que sou eu que tenho que fazer isso? Por que eu não posso entregar para o outro? Né? Entender que as coisas podem não ser do nosso jeito e tá tudo bem, não tá errado, só porque não é do jeito que eu gosto, sabe? E deixar aí, ter mais leveza na vida. E se você for implementando, né, essas estratégias e exemplos, as mulheres encontram equilíbrio, gente, para poder prosperar em todas as áreas da nossa vida, tá? E lembre-se que cada pessoa é única, e que às vezes o que funciona para um não funciona para outro, né? Isso foi o que funcionou para mim. Espero que funcione também para você. E vai adaptando aí a sua necessidade, a sua realidade. Tá bom? Muito obrigada. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal. Se você tem alguma sugestão, alguma dúvida, eu gostaria de saber mais sobre algum tema, escreve aqui que eu vou amar saber. E quem sabe vai ser pauta da nossa próxima conversa. Um beijo para vocês, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.